Olá pessoal, sou o professor Murilo Leal e na sequência de vídeos, eu vou aproveitar aqui para falar sobre os equipamentos de eletrônica, juntando os dois assuntos que nós abordamos nas aulas anteriores. No primeiro vídeo a gente falou sobre o uso de multímetro, a diferença entre eles e a gente viu aí que cada um, segundo o seu modelo, tem aí suas aplicações diferentes, E aí eu vou juntar com o assunto da segunda aula, que foi a questão de como utilizar protoboard, Vou aproveitar o mesmo circuito que eu utilizei na filmagem anterior, para mostrar para vocês como é que eu faço as medições de cada coisa aqui com esse multímetro da Ikari HM1000, E eu vou fazer essa aula com esse multímetro porque, como eu falei para vocês, ele é aí o tipo de multímetro que é mais comum. Então, provavelmente, alguns de vocês já têm ou vão adquirir um multímetro de início que é muito parecido com esse. Então, essa aula vai retratar o que é que você tem que fazer para utilizar cada função aqui do seu multímetro, E aí, vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar para vocês as funções que podem ser testadas, sem a necessidade de que o circuito ele esteja energizado. Por exemplo, a fonte aqui está desligada, Então eu vou utilizar os componentes aqui para testes individuais. Então, por exemplo, o LED, ele pode ser testado na escala de teste, do LED. Já tem uma escala específica para isso, nesse caso desse multímetro aqui. Então é só trocar o seletor para posição, Aqui eu vou ter positivo e negativo, onde está a minha unha, Bem aqui. E aí a perna maior do meu LED aqui, eu coloco no positivo e a menor no negativo. E aí você vê que eu tenho o funcionamento perfeito do LED, Isso serve para qualquer LED de qualquer tamanho também, Eu posso estar fazendo esses testes aqui, Isso para verificar o bom funcionamento do LED aí, LED de alto brilho azul. Você vê que ele sai do zero aqui e mostra a numeração indicando também, além do aspecto visual. Tá aqui um LED de alto brilho branco, Brilho bem intenso, Ok, então esse seria o primeiro teste, eu posso também querer testar transistor nessa mesma escala, só que transistor, no caso aqui, é NPN, E aí, quando eu colocar um transistor, no caso aqui eu vou pegar um BC 548, que é do tipo NPN, Deixa eu só tirar aqui do meu gaveteiro para mostrar para vocês o que é que acontece, Então ele é tanto útil para dizer se o LED, se o transistor ele está ok, está funcionando, como também para indicar a pinagem. Porque, por exemplo, aqui eu vou ter as letras E, B, C e E de novo, o transistor normalmente ele tem 3 terminais, 3 perninhas, e aí eu posso aleatoriamente, colocar aqui. Então veja que ele não mostrou nenhuma numeração significativa. Significa dizer que ele está sem funcionar? Não. Significa que eu posso simplesmente ter colocado invertido, Então vamos tentar assim, mais para baixo um pouquinho. Também não, Então eu vou inverter agora aqui, de costas, Também não. Então, nessas 3 posições, então eu estou trocando as posições, Vendo toda a posição possível. Então, eu coloquei numa posição aqui que ele vai mostrar um valor. Então, tanto significa que esse transistor aqui ele está funcionando,
como também indica que esse pino mais à esquerda é o C, que seria o coletor, o do meio é o B, que é a base, e o da direita é o emissor. Dependendo do transistor, essa ordem ela pode mudar. Como também ele vai me dizer o ganho, que é o HFE, né? Então ele me informa o ganho do transistor com precisão. Se fosse um transistor, se eu colocar na escala de PNP, né, que seria encapsulamento positivo, negativo, positivo, se eu colocar em qualquer posição aqui, ele não vai funcionar, porque ele não é PNP e sim NPN. Então, se você não souber de cara, né, qual dos dois tipos ele é, você pode testar todas as posições. Se não mostrar nenhuma numeração, significa dizer que ele é do tipo NPN, né? E se você testou um, testou outro e nenhum dos dois ele mostrou nenhuma numeração, aí infelizmente está queimado o seu transistor, né? Certo? Então ele identifica muita coisa. Qual o tipo do transistor, qual o ganho, qual a pinagem, né? Somente com isso. Então vocês viram que não precisou de ponta de prova, né? Eu vou desligar o meu multímetro. Vou pegar aqui as minhas pontas de prova. E vou continuar mostrando para vocês, né, testes com o circuito desligado, como por exemplo o teste de um resistor, né? Então ele tem que funcionar com o circuito desenergizado. Então você vê que nem tem positivo nem tem negativo na fonte, né? Outra utilidade da protoboard é apoiar o componente enquanto você testa, né, como se fosse uma mão. E é interessante que quando você testa resistor, você não faça o contato com ele, né? Então eu estou colocando o vermelho aqui, ó, que é o lado que mede resistência, né, o sinal de ohms. E o comum, como eu expliquei para vocês, sempre a ponta de prova preta, né? Então o que é que acontece? Uma instrução que eu dou é que para teste de resistor, tanto faz você colocar numa escala maior ou numa escala menor. Por costume, assim, tem as faixas de cores, dá pra gente saber qual é a resistência, né? Mas, digamos que eu não saiba, eu esteja sem nenhuma referência aqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente, né? Deixa eu apoiar aqui, ó. Eu posso simplesmente colocar na escala maior e ir testando. Se eu colocar da menor e ir subindo, não tem problema não, mas, né? Você pode ter algum problema quando você for fazer medida de corrente ou de tensão. Aí, no caso do teste de corrente e tensão, eu recomendo que se parta sempre do maior, por questão de segurança. Porque se você fizer uma tensão, por exemplo, aqui tem, ó, 200 milivolts, né? E você fizer uma medição de uma tensão maior, e pode ser que você esteja danificando o seu multímetro. Então, eu começo de 600, né? Óbvio que eu não começo de 600, eu começo abaixo. Mas se você está inseguro, é melhor começar de 600. Então, tá aqui, ó, tá na escala de 2000K, né? Ou seja, 2 mega, né? Vamos ver. Ó, vê que ele mostrou ali um valor muito pequeno, né? Ou seja, 6 ohms, mas será que é 6 ohms mesmo? Vamos descer um pouquinho. Aí você vai ver que ele vai mostrar com precisão maior. 6,5. Caso 6,5K, né? Ó, 6,63. Então você vê que a cada vez que eu desço, ele aumenta uma casa decimal, né? Ou seja, aumentando a precisão da sua leitura. Então ele é de 6. Vamos ver aqui a medida. 6,6K, né? 6,6K porque aqui está medindo aqui até 20K, ó, né? Então, à medida que aparecer nessas três escalas que tem K, vai ser o número que aparecer, né? Vezes 1000. Então, 6,63, no caso aqui seria quilômetros. Tá? Então,
Você pode fazer o teste sempre assim, ó. Coloca na protoboard, né? Começa da escala maior, por questão de segurança. Na resistência não vai fazer tanto perigo assim, mas é bom criar o costume de tudo medir sempre partindo da escala maior. Então tá aqui, ó. Aqui 552K. Aqui já não aparece, porque 200K é menor do que 552K, né? Então ele não vai identificar qual é a resistência. Resumindo, se coloca sempre numa resistência imediatamente acima. Se esse resistor é de 550K e 200K é menor, então daqui para baixo não vai mostrar nada, né? Então eu coloco aqui 2000K. Outra coisa é que é sempre interessante fazer a medição do resistor desligado do circuito, sem integração nenhuma com outro componente, como é o caso desse. Então, para mim medir esse, eu posso até fazer a medida aqui, só que se ele estiver associado de alguma forma, né, ele vai lhe dar uma leitura errada, porque ele vai lhe dar a leitura da resistência equivalente. Então, por exemplo, aqui, ó, que me mostra 1, né? Fica oscilando, ou seja, está numa escala muito alta, ó. 0,9, vamos descer mais um pouquinho. Você vê que tem uma desvantagem nesse multímetro, porque ele não apoia, né? Ó, 0,96. E aqui 970, ó. Ou seja, um resistor de 1K, marrom, preto e vermelho, só que devido à tolerância, né, mais ou menos 5%, ele deu 970. Então, assim que mede resistência, né? Agora, eu vou mostrar, né? Tá expresso aí como é que mede resistência, né? Tem que ser o circuito desligado, o componente isolado. Eu vou mostrar para vocês como é que mede agora tensão, por exemplo, tensão alternada. E aí, sempre como eu disse, ó, se você tem dúvida de qual é a tensão, começa do maior. Então, eu vou começar com 600. Eu tenho aqui uma extensão, né? Tem extensão aqui, ó. Né? A região nossa aqui, 220, né? Então, eu coloquei 600. Provavelmente, eu iria causar algum dano se eu colocasse uma escala, a escala de 200 ali. E aí, eu posso fazer o contato diretamente aqui, ó. Né? Normal seria 220, tá dando aqui 216. Eu vou pegar essa mesma extensão e vou colocar no estabilizador aqui, que já tá ligado. Então, vamos lá. O estabilizador ele dá uma tensão menor, né? Só que não é porque eu sei que vai dar uma tensão menor que eu vou diminuir a escala. Eu vou permanecer aqui em 600 por segurança, né? Então, vamos aqui. Ó, 115, né? 115, ele vai medir normalmente aqui na escala de 600. Se eu quiser uma medida mais precisa, sabendo que é 115, eu posso colocar na escala de 200 e medir. Então, ele vai me dar uma casa decimal a mais. A vantagem é essa, de você colocar na escala correta, né? Vamos ver aqui, ó. 114.8.7, né? Então, tá aí, né? Comece da escala maior. E aí, se você desejar uma precisão maior, você diminui a escala, desde que a escala seja imediatamente acima do valor que você quer medir. Tenha certeza disso antes, né? Pronto, então agora a gente já viu como testar transistor, né? Como testar LED, como testar resistência, como testar tensão alternada, né? Agora eu vou mostrar para vocês como é que faz uma função, né? Como é que usa outra função aqui que também não necessita do circuito energizado, né? Que seria, opa, esbarrei aqui, né? Que seria a escala de continuidade. Tá aqui, ó. E teste de diodo, né? Se eu pegar um diodo,
eu posso estar testando se ele está funcionando normalmente, né? E como o LED ele é um diodo, eu posso estar fazendo esse teste aqui, ó. Vamos lá, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó. Positivo na perna maior, negativo na perna menor. Então você vê que ele está funcionando normalmente, é equivalente a fazer o teste aqui na escala do LED. Certo? Aí eu posso também testar outros tipos de diodo, né? Só que os outros tipos de diodo, eles não acendem, né? Por exemplo, deixa eu pegar um diodo qualquer aqui, no meu gaveteiro, tá aqui, ó. Um diodo, um N4007, né? Ó, ele não vai acender, mas vai mudar a numeração ali, né? Positivo aqui, pronto. Ou seja, né? Tá funcionando normalmente. Se ele não tivesse funcionando, ele ficaria assim, né? Certo? E para testar a condutividade, ou seja, a integridade de um condutor, né? Ele vai emitir o bip, igual o outro multímetro lá da Minipa, né? Ó. Então, se eu colocar aqui, ó, vê que é um fio, né? Que eu peguei aqui um jumperzinho. Ele bipou, significa dizer que esse jumper está íntegro, né? Se ele não tivesse bipado, não estaria íntegro o meu fio. Pois bem, agora a gente já testou praticamente tudo, né? Veja que a maioria foi nessa posição aqui, ó. Né? Essa outra só vai ser caso você queira medir corrente até 10 amperes, ou seja, medição de corrente maior, né? E aí a gente vai fazer a medição de tensão, né? Conforme esse circuito aqui, ó, corrente contínua, né? Antes eu vou mostrar para vocês como é que eu faço com bateria, por exemplo, essa bateriazinha lá do multímetro, né? Se aqui está escrito que são 9 volts, né? Ó, então eu coloco que seja imediatamente acima, 2000 mili são 2 volts, aqui já seria 20, ou seja, essa escala aqui é adequada. Deixa eu apoiar aqui e colocar aqui para vocês verem, né? Ó, o preto no negativo, vermelho no positivo, ele está mostrando lá 6.1, né? Ou seja, bem descarregado. Vocês podem estar testando qualquer tipo de bateria, por exemplo, poderia ser aquela pilha moeda, né? Como essa daqui, ó. E aí, na dúvida se um lado é positivo ou negativo, aqui está escrito que é positivo, ó. Mas na dúvida era só colocar direto aqui, ó. Ó, você viu que apareceu com um sinal negativo, né? Se apareceu com um sinal negativo é porque a ordem está invertida. Então é só colocar aqui, ó. Né? 3.08. Se ela é de 3 volts, tá ok. Certo? Então, seria aí tensão de corrente, tensão contínua, né? Para esse circuito aqui, né? O que é que vai acontecer? A gente vai ter uma queda de tensão no diodo, que por ser na verdade, diodo não, o LED, né? Que não deixa de ser um diodo. Por ele ser um LED vermelho, normalmente os fabricantes colocam que essa queda de tensão é 2 volts, né? Então, quando eu fizer a medida da tensão em paralelo, né, colocar a ponta de prova em paralelo, tem que dar aproximadamente esse valor. A tensão que vai cair no resistor pela lei de Kirchhoff, né, que diz que a soma das quedas de tensão tem que ser igual à fonte, então aqui vai ser 10 volts. E a gente consegue calcular a corrente, né, que no caso aqui seria I igual a 12 menos 2, que é a queda de tensão do LED, né? Se fosse um diodo de silício, seria menos 0,7.
dividido pela resistência, que no caso aqui é 1000. E aí vai dar o quê? 10 miliamperes, né? Certo? Que seria 10 dividido por 1000. 10 dividido por 1000 miliamperes. É óbvio que é possível que esses valores eles não deem exatamente iguais ao que eu calculei agora. Por quê? Primeiro porque tem a tolerância, né? Vocês viram que esse resistor não é realmente 1K. Pode ser que não caia exatamente 2 volts aqui. E tem a questão da precisão do próprio multímetro, né? Que não é 100%, né? Embora a precisão seja a precisão muito boa. E aí vamos lá, ó. A gente vai testar primeiro as quedas de tensão, né? Eu vou ligar aqui. Pronto, já está funcionando. A fonte está regulada lá em 12 volts, veja lá, né? Então eu vou medir a queda de tensão em paralelo com o LED e é para dar aproximadamente 2 volts. Então, 2 volts eu vou deixar na escala de 20, né? E vou colocar aqui, ó. Vê lá, 1.96, né? Ou seja, o fabricante diz que é em torno de 2, então 1.96 está ok. Bem próximo do que a gente anotou aqui. Agora, aqui precisa cair em torno de 10 volts, né? Vai cair um pouco mais porque aqui cai um pouco menos. E um tem que ser complementar ao outro, né? Vamos medir aqui, ó, em paralelo, né? Sempre tensão se mede em paralelo com o componente. E como eu estou medindo tensão, né? Tem que ser com circuito energizado. Então, 9.84. Vê que também foi bem próximo do que eu coloquei aqui, né? A corrente, espera-se que dê em torno de 10 miliamperes. Pode ser que não dê, por quê? Por causa dessas diferenças dos outros componentes, né? Deixa eu tirar esse resistor daqui. E como é que eu meço essa corrente, né? Eu vou abrir esse circuito aqui em qualquer seção, poderia ser aqui abrir no positivo, poderia ser no negativo, já que a corrente ela é a mesma para todo o circuito, né? E aí eu vou fazer essa medição colocando a escala aqui, já que são 10 miliamperes, ó, vê que essa escala aqui vai até 200, essa daqui vai até 20, e essa daqui vai até 2000 micro, que seria 2000, ou seja, já é muito baixo, então eu tenho que colocar na imediatamente acima, né? Aqui, ó. É interessante você fazer os cálculos às vezes, porque se você fizer a medição acima de 250 miliamperes, aquele fusívelzinho ele vai queimar, né? Então eu vou abrir o circuito, tá aqui, ó, abrir no negativo, né? Vou segurar aqui e vou medir aqui, ó. Ó, vê lá que a corrente que ele tá dando lá, né? É na mesma unidade da escala que eu selecionei, 9.78, 79, né? Ou seja, bem próximo dos 10 miliamperes que eu calculei aqui. Sempre toma muito cuidado para não fazer a medição de uma corrente que seja acima da escala. Como eu calculei que era 10 mili, né? E 10 mili é abaixo de 20 mili, não confunda mili com micro, então não havia risco de dano, né? A mesma coisa com as tensões de corrente, as tensões contínuas e também alternada, né? É muito perigoso você, principalmente na tensão alternada, colocar numa tomada de 220, né? Numa escala aqui de 200, né? Então, estão explicadas aí todas as funções desse multímetro. Em breve, né? Depois, posteriormente, eu vou estar gravando outro vídeo para falar sobre as funcionalidades adicionais desse, como, por exemplo, a questão de medição de capacitância, né? Até mais, pessoal. Valeu!